convido para acompanhar aqui a nossa entrevista com o ministro Fernando Haddad. Bom, vamos seguir daqui então, ministro, bom dia, agradeço em nome do UOL pela sua presença comigo nessa entrevista, Josias de Souza, também agradeço, Josias, obrigado pela sua presença. Ministro, um pouquinho pela reunião ministerial ontem, o presidente Lula reuniu aí pela segunda vez toda a sua equipe, né? E depois algumas informações de que esses partidos do Centrão, PP e União Brasil, podem ou devem desembarcar ou não. Como é que tá, para usar uma analogia do futebol que o presidente gosta bastante, esse time comandado pelo Lula? Bom dia, Carla, Josias, é um prazer estar com vocês. Olha, o que o presidente falou é mais ou menos o óbvio, né? Enquanto um governo está transcorrendo, né, nós estamos há um ano ainda da eleição, é natural que se cobre dos ministros que compõem a sua equipe algum protocolo na defesa do que o governo está fazendo, das medidas que estão sendo tomadas. E é natural também que mesmo um partido que ajudou a governar, porventura não queira estar no apoio a uma reeleição ou a uma outra candidatura. Então o presidente Lula já lidou com essas situações ao longo de sua vida. A maioria dos partidos que apoiaram o Lula de 2003 a 2005, a 2006, 2007 a 2010, não estavam com ele no palanque de 2006. Tem um prazo para esses ministros continuarem? Eu acredito o seguinte, na minha opinião, os partidos que estão dando sustentação para o governo não precisam estar apoiando a candidatura do presidente Lula. Repito, isso raramente acontece. No caso do PT, quase nunca aconteceu. Geralmente os partidos mais progressistas que se aliam ao presidente Lula na condução da eleição são poucos, né? É o PSB, o PCdoB, ocasionalmente o MDB esteve, mas raramente também. E os partidos mais do establishment, vamos dizer assim, mais ligados à elite brasileira, a tendência deles é optar por uma candidatura conservadora, com aquele padrão de programa de governo já conhecido, que todo mundo sabe, não estou provocando, mas é venda de estatal, é corte de direitos, é aquela coisa, aquele rame-rame de sempre, né? Então, o que o presidente espera, e na minha opinião com razão, é o seguinte, enquanto nós estamos juntos numa equipe, vamos defender o nosso legado, nossas medidas, e ali, para fevereiro, março, aí cada um vai procurar o seu interesse nas eleições. Então está muito cedo, né? Está muito cedo para um ministro de Estado, né? Defender o seu próprio trabalho, né? À frente do Ministério. Afinal de contas, estão fazendo o quê? Estão fazendo coisas que acreditam. Agora, né? Só para encerrar essa questão de troca ministerial, que vai ser de qualquer forma, tem que ser até abril e muita gente vai sair do governo. E há a tendência de deixar os secretários executivos, no seu caso, o senhor imagina se o senhor sair mesmo, deixar o Dario Durigano no ministério? Olha, esse tipo de assunto é prerrogativa exclusiva do presidente. O presidente é uma pessoa conhecida. Vocês sabem que o presidente não pode até ouvir opiniões, mas decisão sobre equipe, sobre o seu grupo mais íntimo, sempre que o ministro está fazendo, é uma atribuição dele, né? Obviamente que você monta uma equipe para dar conta de qualquer recado, na tua ausência, na tua presença. E eu pessoalmente, eu sou uma pessoa muito entusiasmada com as pessoas que hoje colaboram comigo na Fazenda, muito. A sua resposta é como que insinua que o senhor amadurece a ideia de disputar um cargo eletivo, né? Isso lhe daria conforto, ter um mandato, disputar a eleição no ano que vem? É uma coisa que está no seu horizonte? Eu continuo com a mesma opinião sobre 2026. Eu não tenho intenção, nesse momento, não tenho intenção de ser candidato em 2026. Já expressei isso para a direção do partido. Para o presidente também? Para o presidente, nós não tratamos desse assunto ainda, a bem da verdade, né? Mas já conversei com o Edinho, com outras lideranças do PT. Eu penso que tem uma agenda que está sendo concluída lá na Fazenda, muito importante esse ano. Reforma da renda é a cereja do bolo, muito importante para nós, que é começar a tocar na ferida da desigualdade, que é uma coisa que poucos governos tentaram, né, e quase nenhum conseguiu. Então é a primeira vez que nós estamos tocando no dedo da ferida. Olha, está muito duro, o Estado brasileiro está muito pesado, né, para o trabalhador, que está pagando imposto no consumo, que está pagando imposto de renda, que está pagando tudo, e para o andar de cima, que reclama do Estado, o Estado está muito leve.
Ministro, então, no Brasil é a coisa mais curiosa do mundo, né? Porque os que reclamam do Estado são os que menos contribuem para a gestão do Estado. Então, estão reclamando de quê? Né? Se a gente quer aliviar imposto sobre consumo, imposto sobre a renda do trabalhador, esse pessoal que não colaborava vai ter que começar a colaborar. Agora, ministro, falando dessa questão do imposto mesmo, lá na Câmara, no Congresso, está sendo discutida essa questão e começou a se ventilar a possibilidade da oposição e de alguns partidos do Centrão retirarem a questão da compensação, que daria uma bomba para o senhor aí no seu colo, né? Como é que o governo está atuando nisso? Como é que dá para segurar essa possível bomba fiscal que virá aí com a reforma do IR? Carla, nós fizemos 2 compromissos que eu espero que sejam honrados. O primeiro compromisso foi da grande reforma tributária sobre o imposto sobre consumo. Neutralidade. Então, não é uma reforma para aumentar ou diminuir a arrecadação. É uma reforma para racionalizar, desonerar investimentos, desonerar exportações, ampliar a cesta básica, diminuindo o preço de alimento, mas manter a arrecadação, nem mais nem menos. Do mesmo jeito, nós fizemos um entendimento com os líderes de que a reforma da renda, a isenção, tinha que ter compensação, para que, do ponto de vista fiscal, ela fosse neutra. Eu creio, e eu tenho ouvido declarações do presidente Hugo Mota, de que esse compromisso vai ser honrado. Agora, veja você, nós estamos pedindo, o que nós estamos propondo? Para que quem ganha mais de 1 milhão por ano pague um mínimo de 10% de imposto de renda, que é o imposto de renda de quem ganha 5, 6 mil reais. Porque quem ganha mais do que isso pode chegar a 27% de imposto de renda. Então, é uma proposta que recebeu elogios de economistas liberais. Falaram, isso aqui é o mínimo que tem que ser feito. Tem vários artigos de jornal que saíram na Folha, que saíram no Estadão, que saíram no Valor, que saíram no Globo, dizendo, olha, é razoável a proposta da Fazenda. Agora, tentar mudar a proposta para... Hoje eu li uma reportagem dizendo, nós não podemos dar uma dupla vitória para o governo. Eu nem entendi. Qual dupla vitória? Não, é que isentar quem ganha até 5 mil, tudo bem, mas cobrar do nosso público, que são 140 mil brasileiros que não pagam imposto, essa vitória não vamos dar para o presidente Lula. É uma vitória para o país, fazer 141 mil, é 0,1% da população economicamente ativa que não paga imposto de renda, que vai passar a pagar. Olha, é uma concepção de país que não faz sentido. Agora, eu já disse e repito aqui, tem partidos que vivem dessa proximidade com a elite brasileira. E os lobbies vão atuar no Congresso Nacional. Ninguém aqui é ingênuo de imaginar que vai ser um passeio. Mas nós vamos fazer um debate junto à opinião pública. E eu penso que hoje a opinião pública está muito fortemente aderente a esse projeto. Está apoiando esse projeto. Isso tem uma coisa interessante, porque na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estima-se que, para o ano que vem, os benefícios fiscais, esses chamados gastos tributários, vão passar de 620 bilhões de reais. Né? Aí a gente está falando de mimos, afagos, isenções, regimes especiais para contribuintes, grupos empresariais, inclusive grupos de mídia. Estamos falando de tudo, do pacote todo. 620 bilhões de reais. O senhor tentou mexer ali, avançou, conseguiu botar algumas pessoas para pagar imposto e tal, mas isso não avança. Por que nenhum governo, isso aqui deve vir desde que chegaram as caravelas ao Brasil, por que nenhum governo consegue drenar esse pântano? O que acontece ali no Congresso Nacional que isso não pode ser convertido em recursos para o país investir? Lógico. José, você tem razão por um lado, mas por outro tem que ser justo com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou cerca de umas 10 medidas já, não as que estão em tramitação. Desde 2023 para cá, ele já aprovou cerca de 10 medidas para diminuir o gasto tributário, que é esse a que você se refere. Por exemplo, o governo Bolsonaro ficou 4 anos sem cobrar imposto de bet. Os caras lavaram a égua aqui no Brasil, mandaram o dinheiro para fora, não pagaram 1 centavo de imposto. Eles aprovaram a tributação que a gente quer aumentar um pouco ainda, para o padrão internacional. As offshore,
Os paraísos fiscais. O brasileiro tinha dinheiro fora, não pagava imposto de renda. Passou a pagar. Os fundos familiares, chamados fundos fechados, não pagavam imposto de renda, passaram a pagar. A subvenção de custeio. A pessoa recebia um incentivo fiscal de um governador, abatia do imposto de renda da União, uma dupla contagem. O STJ decidiu, o Congresso veio junto e aprovamos a subvenção ao investimento, mas ao custeio não. Então, uma série de medidas foram tomadas para melhorar a questão da compensação tributária da tese do século. Nós disciplinamos. Então, não é que o Congresso não fez. O que a gente mandou para o Congresso, fez. O problema, a questão da desoneração da folha de 17 setores, nós conseguimos gradualmente reonerar. Esse ano começou a reoneração. Aumentou, né? Esse gasto tributário aumentou em relação ao ano passado, né? Ele aumentou porque nós determinamos que coisas que a Receita Federal não contabilizava como gasto tributário passassem a contabilizar. Então, na verdade, nós disciplinamos. O PERSE acabou esse ano. Então, muita coisa o Congresso fez. Agora, nesses 600 milhões, tem Santa Casa, tem ProUni, tem uma série de coisas que tem valor, né? Para o SUS, para a educação e tal. Tem Super Simples, né? Mas nós pretendemos, na reta final desse ano, aprovar aquilo que veio como proposta dos presidentes das duas casas, que é um corte linear de 10% dos benefícios fiscais infraconstitucionais. Mas isso não foi combinado naquela reunião que deu um curto-circuito lá, que depois todo mundo que estava combinado ficou descombinado? Mas nós já chamamos o eletricista para resolver o curto-circuito. Está resolvendo. Aquilo ali, nem eu entendi o que aconteceu. Até hoje eu não entendi. Então, e nem quero entender, porque nós estamos num outro caminho. Já estamos, sabe, as coisas. Curioso, o senhor falou aí do que pode ser feito ainda até o fim do ano, né? Pensando que ano que vem, acho que a gente fica com um pouco mais de limitação. Mas pensando no Hugo Motta, que estava aí nesse curto-circuito. Recentemente, o presidente da Câmara teve ali uma situação bem complexa, de ficar impedido por alguns minutos de sentar na cadeira. E depois disso começou a se questionar a força de Hugo Motta frente ao Congresso. Inclusive, até o relator da proposta de imposto de renda é o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, que muita gente diz que ainda é mais forte que o Motta. Nesses acordos que estão sendo fechados, tem que estar os dois juntos ou há uma confiança nessa liderança do Motta por parte do governo? Como é que o senhor está vendo essa presidência da Câmara aí com Lira, né, ainda o ex ali e o atual? Eu penso assim, teve um momento ruim para todo mundo, não foi bom para ninguém o que aconteceu. E as pessoas se deram conta de que não foi bom. Quer dizer, a institucionalidade pode parecer uma visão conservadora, mas quando as instituições estão funcionando, cada um no seu quadrado, o Brasil funciona melhor. Então não quando o Congresso sabe, o meu mandato aqui, constitucional, é para fazer tal coisa, o Executivo tem essas prerrogativas, o Judiciário tem essas. E o Brasil, de 2014 para frente, ele se perdeu um pouco na divisão dos poderes, na harmonia entre os poderes. Todo mundo reconhece isso, qualquer cientista político reconhece isso. Desorganizou. E quando os poderes o pessoal falava, a crise econômica, eu falei, olha, eu vi, a crise realmente foi econômica, né? Mas nós tivemos uma crise política conjugada. E toda a pregação nossa, no sentido seguinte, olha, uma coisa é disputar ideias, outra coisa é colocar em risco alguns pré-requisitos do funcionamento da democracia que colocam muita coisa a perder. Eu penso que essa compreensão ela está se fortalecendo com os tropeços que vocês citaram. Mas assim, nós estamos reconstruindo uma institucionalidade no Brasil. A democracia, o fortalecimento dos poderes, cada um no seu quadrado, fazendo o trabalho que a Constituição determina. Apesar dos tropeços que eu reconheço, eu penso que o presidente Lula tem sido o condutor de uma interlocução com os poderes no sentido de voltar para um padrão de comportamento institucional para produzir os melhores resultados para o país. Nós estamos vivendo uma certa anarquia aí em relação aos poderes. Nessa linha de cada um no seu quadrado, é muito impressionante o que está acontecendo agora, porque a economia já não tem a mesma predominância nos rumos da política. Se formos analisar objetivamente,
A inflação não está na meta ainda, mas ela não explodiu e até está caindo. Os indicadores de emprego também são muito positivos, a renda média também subiu. Então, em tese, não haveria razão para o presidente estar com a popularidade ainda no vermelho. Ela mudou ali, os índices estão se encurtando, a distância entre desaprovação e aprovação se encurta, mas não lhe frustra um pouco o fato de que foi necessário um ataque contra o Brasil vindo dos Estados Unidos, o ataque do Trump, para que a popularidade do presidente melhorasse um pouco, embora ainda esteja no vermelho? Não lhe frustra um pouco o fato de que os indicadores econômicos não são predominantes na avaliação do presidente da República? Bom, você tem toda a razão, mas primeiro que assim, é um fenômeno mundial. Você pegar os indicadores da economia francesa nas últimas eleições eram bastante razoáveis, sobretudo na comparação com a Europa. A França estava bem e o Macron ficou em terceiro lugar. O Biden não estava com uma economia longe de estar em frangalhos, está com os problemas. Se você fizer uma pesquisa hoje nos Estados Unidos, se melhorou ou piorou a economia dos Estados Unidos, eu apostaria que o eleitor médio dirá que piorou, se fizer uma entrevista. Então, essa questão é mundial e tem uma razão para isso, Josias. Tem momentos da história em que a disputa de narrativa, a disputa de projeto, a disputa de futuro se impõe em relação aos indicadores do presente. O presente com que perde um pouco de importância diante da disputa ideológica que está acontecendo. Isso tem sido a regra de alguns anos para cá. E tem muito a ver com a crise do neoliberalismo em 2008. O neoliberalismo ele foi hegemônico durante muitos anos, décadas. Né? Quando colapsou a União Soviética, o desenvolvimentismo perdeu força no mundo, o que surgiu assim como consenso, no consenso de Washington e tal, foi a globalização neoliberal. Então parecia que o mundo... Tinha gente que falava em fim da história. Né? A história acabou, é isso para sempre. Fukuyama, né? Então, a percepção é de que nós tínhamos fechado um grande ciclo, que se abria uma avenida ali que ia durar muito, talvez um século. Ninguém sabia mais projetar. E os que eram críticos da globalização neoliberal diziam o seguinte, olha, a desregulamentação que está acontecendo no mercado de trabalho, no mercado financeiro, essa enorme desregulamentação do estado de bem-estar, dos 30 gloriosos anos do pós-guerra, isso vai acabar gerando uma outra crise. E ela não tardou a acontecer. Em 2008, a coisa explodiu. E logo depois de 2008, não imediatamente, mas logo depois, 3, 4, 5 anos depois, começaram a pipocar no mundo inteiro, Primavera Árabe, junho de 2013, pipocar movimentos contestatórios de todos os tipos. Não era nem de esquerda, nem necessariamente nem só de esquerda, nem só de direita. Começou a pipocar uma série de movimentos no mundo e também no Brasil que começaram a questionar o modelo geral de sociedade e os rumos da sociedade. Quando esse tipo de debate acontece, o presente ele perde um pouco de prestígio, vamos dizer assim, no imaginário da população. De maneira que a população parte da população pode estar inclinada a fazer um sacrifício pessoal, não me importa que a economia piore um pouco, desde que seja para salvar o país. Veja as entrevistas que estão sendo feitas com quem apoia o tarifaço do Trump. Tem lá 30% dos brasileiros que apoiam medidas contra o Brasil. Esse pessoal está pensando no curto prazo, no indicador que o desemprego está bom? Não. O Trump representa o que a gente pensa do mundo, o que a gente pensa da sociedade. E se esse for o preço a pagar, né, o Brasil piorar a economia, piorar suas condições econômicas e políticas, para a nossa visão de mundo vencer, tanto melhor. Esse tipo de coisa não acontece sempre, mas acontece na história. Ao longo dos últimos 200 anos, aconteceu várias vezes em vários países. E o senhor acha que em 2026 o seu trabalho na economia será relevante do ponto de vista do desempenho da candidatura do Lula? Se a economia estivesse andando mal, o presidente Lula dificilmente teria chance, porque o conflito, a polarização é muito grande. Então, para você poder fazer a disputa, né, de narrativa,
Se você é o incumbente, você precisa sustentar os teus indicadores. Olha, eu estou empregado, eu entreguei mais casos, eu entreguei mais isso, eu entreguei mais aquilo, o desemprego está na mínima histórica, a renda aumentou 15% acima da inflação. Mas às vezes você diz esse número para a pessoa e a pessoa fala, eu não acredito, eu acho que não é isso. O desemprego está embaixo, como assim? E é dado oficial. Porque nessas quadras históricas é curioso que até a terra ser esfera passa a ser contestada, a eficiência da vacina passa a ser contestada, a taxa baixa de desemprego passa a ser contestada. Tudo vira razão para contestação, porque é um momento particular da história mundial. E a gente tem que levar em conta que isso vai demorar a passar. Pois é. Até a gente trazer a política para uma certa racionalidade, isso vai demorar. Mas está melhor do que estava em 2018, está melhor do que estava em 2016, está melhor do que estava em 2022. Eu acredito que nós temos condição de ter uma eleição minimamente civilizada. Muito civilizada, eu acho que não, mas minimamente civilizada nós temos condição de ter. O senhor falou esses dias, recentemente, que o Trump é temporário, mas nesse cenário aí, essa força, né, vai continuar. Pensando no papel que o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, está cumprindo ali nos Estados Unidos, né, e, enfim, sanções que vieram ao ministro Alexandre de Moraes e o próprio tarifaço, né, como é que o governo, enfim, o vice-presidente Geraldo Alckmin está no México com uma missão ali, como é que o governo consegue reagir sem medidas paliativas apenas? É possível? Dá para saber o tamanho desse estrago já ou ainda não? Olha, primeiro assim, nós procuramos o Plano Brasil Soberano, ele tem medidas paliativas, que é o crédito barato emergencial, mas ele tem medidas estruturais. Nós remontamos os instrumentos de fortalecimento das exportações, tanto do ponto de vista do Fundo Garantidor de Crédito às exportações, quanto do seguro. Porque o pequeno e médio exportador não tem seguro. Então você precisa de um fundo de garantidor para promover as exportações brasileiras, que no caso da pequena empresa brasileira, é muito baixa a participação dela nas exportações, contra outros países onde a pequena empresa exporta muito, proporcionalmente. Então nós aproveitamos o ensejo para fortalecer esses mecanismos de exportar muito. Mas outra coisa que nós estamos fazendo, e aí é da natureza do presidente Lula. O presidente Lula sempre abriu o mercado, ele sempre teve uma obsessão com abrir mercado. Tanto é verdade que as exportações para os Estados Unidos, que na primeira posse dele era 25% das nossas exportações, hoje são 12%. E a tendência, se os Estados Unidos mantiver essa postura belicosa com o Brasil, é cair. Né? Porque eles dependem mais, se eles precisam de commodity barata. O Brasil é fornecedor de commodity barata. Você taxar carne, taxar café, você vai arrumar outra freguesia, não tem dúvida disso. Como já está acontecendo. Aliás, eu soube ontem pelo ministro Fávaro que as exportações de carne depois do tarifaço para os Estados Unidos aumentaram. Então, o povo americano está pagando mais caro a carne. Porque quem quer comprar carne brasileira está pagando a taxa. Isso está acontecendo. Nós não vamos ter dificuldade com o nosso petróleo, nós não vamos ter dificuldade com o suco de laranja, mesmo que eles taxassem, nós não vamos ter dificuldade com café. Inclusive está caindo o preço do café no mercado interno porque está aumentando a oferta interna. E o café estava resiliente, o preço estava, ao contrário do arroz, do feijão, de outros produtos que estavam caindo, o café estava resiliente. Então, eu não acredito. Vai machucar um pouco? Vai, porque tem setores que exportam mais de 50% da sua produção para lá. Né? Então tem empresas, setores não, mas empresas que vão sofrer. Né? Mas eu diria, de uma maneira geral, macroeconomicamente falando, eu acredito que o Brasil está em condições de enfrentar. O senhor estava dizendo há pouco que acredita que em 2026 teremos uma campanha civilizada. Né? Não, mais civilizada. Ou menos incivilizada, se você quiser. Na reunião ministerial de ontem, houve algo muito curioso, que praticamente o presidente fez um comício ali, naquela abertura. Todo mundo usou boné. Boné, falando de soberania e tal. E na parte fechada ele praticamente escolheu o adversário, falou, olha, vem aí o Tarcísio de Freitas e tal. Na hipótese de ser real, e esse cenário parece muito factível, porque, de fato, o governador de São Paulo vem se movimentando como se fosse candidato presidencial, né? Nessa hipótese,
A campanha será civilizada? Eu pergunto porque o senhor disputou contra o Tarcísio em São Paulo, foi relativamente civilizada. Depois, no início do governo, houve até um esboço de diálogo republicano. O senhor recebeu o Tarcísio, Sim. discutiram reforma tributária e tal, só que ele deu uma certa guinada, né? E ele hoje, houve uma certa hesitação quando veio o tarifaço do Trump, ele tentou se reposicionar em cena, escondeu lá o boné vermelho do Trump e agora está buscando um posicionamento, né? É estranho, a seu juízo, o comportamento do Tarcísio? Acha que ele, sendo candidato, será civilizado? Olha, é o que eu falei no início, né? A elite não vai de Lula. A elite brasileira não consegue assimilar o presidente. Então, muitos dizem já que a Faria Lima abraçou o Tarcísio. O senhor acredita nessa hipótese? Não vai abraçar o Lula, entendeu? Então eles vão ter que viabilizar um outro candidato. A elite tem problema com uma agenda progressista. Quando você fala, olha, nós somos nós estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Nós perdemos para 47 países da África em desigualdade, dos 54. Eu não sei, hoje eu conversei com o presidente antes de vir para cá, e um dos temas foi esse, né? Como eles têm dificuldade em lidar com a agenda da desigualdade, que é uma cicatriz muito grande, é uma ferida muito grande. E eles têm dificuldade com isso. Então eles sempre procuram alguém que não tem, né? Então o Tarcísio já falou que é contra taxar os super ricos. Bom, talvez se ele não falasse isso, ele não teria o apoio desse pessoal. Mas assim, para uma pessoa se candidatar disposta a não querer olhar no espelho da desigualdade brasileira, é uma opção. Mas eu não acredito que ele tenha, a julgar pelo comportamento dele até aqui, eu não acredito que ele tenha um espírito de, sabe, fazer uma eleição baixaria, sabe? Embora ali o entorno, tem muita gente ali que vai usar fake news, vai usar impulsionamento de coisa, mas eu não acredito nisso. Mas o problema maior é o seguinte: o meu desejo é que nós possamos jogar luz sobre o que está em disputa. Jogar luz para que a opinião pública possa se posicionar em relação a ideias. Olha, agora nós vamos votar renda. Aí você está falando, ó, tem gente querendo não taxar os super ricos. Eu acho, por um lado, bom que esse tipo de opinião venha a público e a pessoa fale isso. Aliás, eu não sei se algum jornalista perguntou para o Tarcísio o que ele acha desse projeto recentemente, mas um candidato a presidente deveria se manifestar sobre isso. Assim como ele se manifestou sobre a reforma tributária e apoiou, contrariando o Bolsonaro, vamos ser justos, É verdade. O Bolsonaro fez campanha no Senado contra a reforma tributária, que é a maior reforma tributária da história do Brasil. Por isso eu lhe perguntei, porque inclusive ele foi vaiado numa reunião partidária depois de Foi encontrar. vaiado. E ele esteve no meu gabinete, desceu comigo ali no quebra-queixo com os jornalistas e defendeu a reforma tributária. Agora, aquela reforma tributária não feria, vamos dizer assim, não feria certos pilares, né, da economia brasileira, não mexia com interesses de classe, vamos dizer assim, a não ser na questão da cesta básica. Mas agora na renda, mexe. Então seria interessante saber o que pensam os presidenciáveis, não apenas o Tarcísio, todos que estão se colocando. Como é que está o cenário? Eles vão ajudar a votar a favor? Vão fazer... vão trabalhar contra? Vão fazer o quê? Porque isso aí diz muito para a sociedade brasileira. 80% da população é a favor desse projeto. Todas as pesquisas de opinião dão entre 70% e 80% de aprovação. Não era importante um presidenciável vir a público e dizer o que pensa a respeito, que o Congresso vai votar. Agora, em falar em presidenciáveis, a gente está, né, daqui a pouco chega um ano da eleição, mas a gente já fala bastante de eleição, né? Da esquerda, é o presidente Lula que os senhores continuam trabalhando, não tem plano B, não tem plano C, e da direita, além desse Tarcísio que já está mais aí nesse cenário, tem os outros governadores de direita que estão dizendo em pulverizar essa candidatura aí, talvez, né, pulverizando um pouco esse espólio bolsonarista aí. Com esse cenário que vocês trabalham para preparar pela reeleição ano que vem, contra Tarcísio, enfim, que cenários os senhores discutem ali nessa Nós não começamos a discutir isso dentro do governo ainda. Assim, estamos fora do governo, sim, a gente discute. PT, por exemplo. PT discute, mas assim, eu não vejo o governo ainda
engajado em cenários, nada disso. Agora, veja bem, quando você tem uma situação muito polarizada, você tem um candidato só concorrendo contra um incumbente, a chance de não ter segundo turno é maior. Então pode ser que preventivamente você queira lançar mais de um para garantir um segundo turno, por exemplo. Isso é uma estratégia que a oposição pode... Então não é que eles considerem que todos são viáveis, mas pode fazer ali uma coisa, um jogo de cena para no segundo turno todo mundo se une contra... O que já aconteceu outras vezes. Agora, o presidente do PT, Edinho Silva, falou recentemente, quando tomou posse, que o partido precisa se preparar para a era pós-Lula. Para esse cenário hoje, o PT trabalha com Lula para a reeleição. Sim. E aí, como é que o senhor entra nesse cenário pós-Lula? Assim, o senhor está falando que ainda, por enquanto, não quer pensar em candidatura? Mas se a eleição está longe, imagina o pós-Lula, né? E outra, assim, você sabe que assim, eu mais recentemente participei de muitas eleições, sobretudo assim, aceitando missões impossíveis, né? Ganhar a eleição de 2018, essa coisa toda. Mas eu sou um ser político, eu gosto de política, estudo, faço tudo, mas assim, o meu vínculo com a eleição é uma coisa que aconteceu quando eu tinha quase 50 anos de idade, na primeira eleição. Então eu sou uma pessoa que tem uma carreira acadêmica, que tem uma vida... Eu não tenho essa... Agora, eu quero melhorar o Brasil. Então, eu como cidadão, guardadas as minhas prerrogativas de escolher o que eu vou fazer, mas ajudar de alguma maneira, eu vou ajudar. De alguma maneira, eu vou ajudar. Não necessariamente concorrendo. Em 2022, a eleição foi muito apertada, né? 1,8 ponto percentual, né? Alguma coisa, um pouco mais de 2 milhões de votos deram a vitória ao Lula, né? E houve o fator democrático, que teve muito peso naquela eleição, né? Aparentemente, isso está se reproduzindo agora, não sei se para o bem ou para o mal, nós não nos livramos, inclusive alguns governadores, o próprio Tarcísio, candidato, não se declarou candidato, mas esse movimento é como tal, né? Candidato à presidência, mas ele tem uma dificuldade enorme de admitir que houve uma tentativa de golpe, ele ainda defende o Bolsonaro e todos eles, de uma forma ou de outra, se comprometeram com o indulto, né? Vamos indultar, vamos anistiar, nem foi julgado ainda, já estão anistiando. O que eu queria lhe perguntar acha que a eleição será tão apertada quanto foi a última? Será uma disputa renhida ou será uma eleição mais simples para o Lula? Se for apertada, como parece fazer crer a conjuntura, acha que o Lula, nesses primeiros anos de governo, ele foi negligente com este núcleo do eleitorado que lhe deu a vitória, a chamada Frente Ampla? Ele não negligenciou esse eleitor, agora até ele está prestando um pouco mais de atenção. Mas não houve negligência em relação a esse voto? Olha, eu não acredito. O presidente Lula, primeiro, nós fomos muito felizes em 2022. Né? Em São Paulo, em particular, nós conseguimos montar um palanque no primeiro turno que ia do Boulos ao Alckmin. O Alckmin foi para vice, o Boulos concorreu a deputado federal, o Márcio França concorreu ao Senado, eu concorri ao governo, ele, presidente, concorreu à presidência. Nós montamos um palanque em São Paulo que deu a maior votação da história do PT no Estado. Então aquilo foi muito importante. E como você bem salientou, o debate ali não era um programa econômico apenas, era uma coisa maior. Assim, que sociedade que a gente quer viver, né? O Alckmin tem sido um parceiraço do Lula. Um cara de uma dignidade, uma postura. Agora mesmo no tarifaço, uma sobriedade. Você pensa que ele continue de vice do Lula em 2026? Completamente habilitado a isso. Né? Deu muito certo a chapa. Né? A Simone, que também foi a São Paulo apoiar o presidente, correu o país com ele, continua apoiando o presidente Lula. Então, eu penso que o presidente realmente... A parte boa do PSDB, né, que sobreviveu, está apoiando o presidente Lula. E eu penso que isso é muito significativo. Manter esse núcleo de ex-tucanos, né, ou para-tucanos, ali, uma coisa meio... que continuam acreditando que é importante para o Brasil. Está falando que Pedro Malan... Eu não sei até onde vai. Eu acredito também, José, para ser honesto, que tem pessoas que apoiaram em 2022 que talvez não estejam
na mesma vibração hoje, entendeu? Mas eu não acredito que sejam pessoas assim com muita expressão eleitoral, né? O que vai pesar mesmo é fundo partidário. Vai ser apertada a eleição, a seu juízo? Eu acredito que vai ser uma disputa para valer, como foi em 2022, uma disputa séria. Mas assim, hoje no Brasil, ganhar de 53 a 47, ninguém acha apertado mais. É engraçado isso, né? Antigamente, quando 53 a 47, fala, nossa, por pouco que a gente não ganha. E hoje não, se der esse resultado, é uma coisa... O Lula corre risco na eleição? Toda eleição tem risco, mas eu penso que o campo progressista está preparado para enfrentar o debate. Conforme você falou, os indicadores são muito bons, as entregas... Hoje eu vi um vídeo, ontem eu vi um vídeo do Renan Filho, que é ministro dos Transportes. E ele comparava o trabalho que ele fez em 2 anos e meio com o trabalho que o Tarcísio fez em 4. Pô, ele em 2 anos e meio entregou 3 vezes o que o Tarcísio entregou. E o Tarcísio está dizendo que vai fazer 40 anos em 4. Quais 40? Entendeu? Porque dependendo do padrão dele, pô, dá para fazer. Mas no padrão do Renan Filho ele consegue fazer 40 em 4? Parece que não. Ele já teve a oportunidade e não fez. E eu achei um vídeo muito curioso, porque a população não tem acesso ao trabalho que foi feito apenas pelo Ministério dos Transportes, e eu estou pegando como referência porque foi um ministério ocupado pelo Tarcísio. Dessa observação do vídeo do Renan Filho, e me ocorreu porque o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, aliás, foi mencionado ontem pelo Lula na reunião ministerial. O Lula disse que ele não tem votos nem para ser eleger no Piauí, mas ele difundiu aí uma resposta ao Renan Filho. Ele disse, você está esquecendo que nós tivemos que gastar 700 bilhões com a pandemia para comprar vacina, para resolver e tal. E aí ele disse que não sobrou dinheiro, está insinuando que a situação é melhor para o Renan hoje, por isso ele pode... Não é verdade. Primeiro que concessão não envolve dinheiro. Concessão não envolve dinheiro público, né? Segundo lugar, que tudo que se gastou na pandemia foi extrateto. Então não tirou dinheiro de um ministério para dar para o outro. Esse tipo de coisa é bom o debate, porque o cara vai vir com esse tipo de argumento falacioso, mas o Renan, assim, se comparar os dois, não tem comparação. Então, vamos lançar o Renanzinho também para alguma coisa, que ele está indo muito melhor do que o antecessor. Ministro, voltando um pouquinho na questão do Trump, também ontem na reunião o presidente Lula prestou ali uma solidariedade ao ministro Lewandowski, que perdeu o visto dos Estados Unidos. Há algumas outras autoridades sancionadas e o ministro Alexandre de Moraes foi alvo ali da lei Magnitsky. O que eu pergunto? Eu queria saber primeiro se o senhor já teve alguma informação ou teme algum tipo de sanção pessoalmente. E aí, indo para a questão da sanção da lei Magnitsky com o ministro Alexandre de Moraes, há toda uma questão bancária aí, né? O ministro Flávio Dino deu uma decisão que acabou sendo interpretada de uma forma... Os bancos ficaram temerosos com o que poderia acontecer, enfim, sendo que os bancos dizem que estão verificando o que pode sancionar ou não. Como é que os bancos, essa situação dos bancos, na sua avaliação, fica? Eles estão entre cumprir essa decisão lá dos Estados Unidos e do Trump, ou correr risco de tomar uma multa e desrespeitar o STF, que ainda entrou no meio dessa questão? Mas, cara, assim, tem limite o que pode acontecer, né? Vamos supor que a Câmara resolva caçar o Eduardo Bolsonaro por abandono de mandato, por trabalhar contra o Brasil, por qualquer razão. Resolva caçar. Imagina que os Estados Unidos falam, o deputado que caçar o Eduardo Bolsonaro vai ter o seu visto cassado aqui. Você acha que isso é razoável aceitar? Você acha que você vai poder deixar um deputado, não vou falar do Supremo, vai deixar uma autoridade eleita pelo povo sem amparo do poder do Estado brasileiro? Quer dizer, eles estão inventando uma guerra que não existe. Eles estão querendo criar naquele gabinete. Eu tinha uma reunião marcada com o secretário do Tesouro, com quem eu já tinha me reunido 2 meses antes, ser cancelada. Ele recebeu no mesmo dia o Eduardo Bolsonaro. Que tipo de intriga é essa? Para que isso? Eu soube pelo Armínio Fraga, que recebeu um e-mail do Bessen, que ele gostou da reunião de maio, que foi uma reunião extremamente produtiva. Por que nós não continuamos na mesa de negociação, aparando as arestas, qualquer que fossem? Inclusive essa de discutir democracia,
A lei Magnitsky, ela é aplicada a partir da Secretaria do Bessent. Do Bessent, exatamente. Então, e o senhor diz, de fato é uma coisa artificial, até meio esdrúxula, né? Mas produz consequências, né? Que forçaram o Banco do Brasil a ter que oferecer ao Alexandre de Moraes um cartão de crédito de bandeira nacional para não ser sancionado nos Estados Unidos. Ou seja, tem consequência. Tem consequência. Mas assim, o Estado... estão um pouco temerosos, alguns bancos, do que pode acontecer com eles. É natural, mas o Estado brasileiro tem que dar amparo para os agentes públicos, para as empresas, para os indivíduos, para os cidadãos brasileiros, de que nós vamos proteger a nossa economia, a nossa soberania. Nós não vamos aceitar esse tipo de provocação. Dentro dessa linha, ministro, de que o Estado tem que dar amparo, qual é o objetivo do Estado brasileiro ao contratar uma banca advocatícia nos Estados Unidos para contestar essas sanções do Trump? Até onde vai? Qual é o propósito do governo brasileiro? Vamos questionar a tarifa de 50%? Vai questionar a imposição dessa lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes? Qual é o objetivo da contratação do escritório? Nós estamos numa contenda no campo comercial nesse momento. Né? Então, tudo que está sendo mobilizado nesse momento é para contestar os argumentos. Como é que um país que tem déficit com os Estados Unidos há 15 anos, mais de 400 bilhões acumulados de dólares, pode ser sobretaxado por razões Então, nossa estranhas. ideia não é fazer lobby, nós vamos contestar no judiciário americano, é isso? É isso, exatamente. O lobby quem tem que fazer não é o Estado brasileiro. E quando o será lobby feito que é isso? regulado nos Estados Unidos e legalizado, ele pode ser feito. E muitas empresas brasileiras estão contratando pessoas para defender os interesses dessa empresa. E fazem muito bem. Porque toda empresa americana tem lobby no Congresso Nacional. Agora, tem empresários brasileiros que têm atividades econômicas nos Estados Unidos. Por que essa pessoa vai abrir mão de defender um direito dela? E quando que vai ser feita essa contestação? Já há prazo? Não, já teve prazo, já passou. O primeiro prazo já passou. Nós estamos mostrando para as autoridades, não faz o menor sentido. Mas vai ao judiciário americano? Não, administrativamente nesse momento, mas vamos recorrer também ao judiciário se necessário. E na OMC. De novo, nós não podemos, assim, na minha opinião, está havendo muita desinformação sobre o que de fato está se passando no Brasil. Quais são as nossas regras, o que diz a nossa Constituição, né? E os canais precisam ser desobstruídos de alguma maneira. Tem muitas iniciativas do empresariado brasileiro nesse sentido. Ontem mesmo teve uma reunião na Fiesp de amigos dos dois países para mediar esse tipo de relação que não pode ser pautada por esse tipo de diatribe, entendeu? Agora, que um dia você acorda e fica sabendo, não dá. Ontem, a presidente do Fed, do Banco Central Norte-Americano, o presidente Donald Trump falou de demitir e ela, como ela tem... A diretora, desculpa. Ela falou que ela não vai sair do cargo e contestou isso. O senhor acha que isso pode ser um começo ali de uma contenção desses ímpetos do Trump ou não dá realmente para segurar o presidente dos Estados Unidos? Olha, eu falei e repito, assim, pode parecer conservador, mas não é. Você fazer as instituições funcionarem bem, você faz a disputa dentro, não tem problema. Mas você, algum nível de institucionalidade tem que ter para uma democracia funcionar. A partir do momento que você começa a contestar tudo, né? Contesta a Suprema Corte, contesta o FED, contesta a ordem internacional. Outro dia falaram, não, nós vamos impor à Coreia do Sul que ela troque os títulos públicos americanos com data para títulos públicos americanos sem data de vencimento. Então a Coreia só receberia os juros, mas não teria direito a receber o principal nunca. Quando começa esse tipo de coisa, vou tirar tal país do SWIFT, que é o Sistema Internacional de Pagamentos. Quando você começa a mexer com essas coisas, você está mexendo com coisas muito sensíveis. As pessoas hoje estão inseguras em relação aos Estados Unidos da América. Muito inseguras. Quando digo as pessoas, os chefes de Estado, os chefes de governo, as lideranças mundiais, está todo mundo inseguro. O que vai ser o dia de amanhã? No caso do Brasil, há uma especificidade, né, que é o fator político. Né? A sanção do Trump contra o Brasil, na correspondência que ele mandou eletronicamente ao presidente Lula, ele fala no primeiro parágrafo, olha, o objetivo é interromper imediatamente, em caixa alta, o processo judicial contra o Bolsonaro. Né? Acha que o Trump, hoje, ele já se consolidou como um ator político do processo eleitoral de 2026 no Brasil?
que indiretamente. Não vejo diretamente ainda. E, assim, ele elegeu o Mark Carney no Canadá, você sabe disso, né? Os liberais no Canadá estavam em baixa, né, com o Trudeau. Não eram favoritos. Assim que o Trump tomou posse, começou a falar mal do Canadá. O Mark Carney, que é uma figura interessante, né, foi presidente de 2 bancos centrais do G7, o Canadá... Teve uma reviravolta no Canadá. Né, ele ganhou a eleição. Entendeu? Acha que ele pode contribuir para a vitória do Lula? Pô, não, pode ter efeito. Temos que ver até lá qual vai ser o efeito. Não sei se ele Imagina que pode ser o objetivo dele, porque é muito precário você prever ou antever que o objetivo dele é beneficiar o Bolsonaro. Acha que a intenção dele pode ser interferir no processo eleitoral de tal sorte que ele consiga colocar no Palácio do Planalto alguém que lhe seja simpático? Acho que pode ser esse o objetivo. Olha, tem uma coisa que a gente precisa ficar de olho, que é o seguinte: o Brasil, ele tem uma condição muito particular em relação à energia limpa, barata, solar e eólica. Barata, é a mais barata do mundo e abundante. O Brasil é a 3ª reserva de minerais críticos do mundo. Só perde para a China e para o Vietnã, hoje. Essas 2 coisas, se não fosse mais nada, já seria muito importante para qualquer país do mundo. Agora, uma pessoa que tentou comprar a Groenlândia por causa de minerais críticos, pode querer ter um governo aqui amigo para explorar uma neocolônia. Ó, a gente vai importar do pessoal ali os minerais sem refino nenhum, nós vamos refinar tudo aqui. É uma coisa, ele está tentando. No caso da China, ele poderia falar dos minerais críticos, mas eles não têm tecnologia barata para fazer os ímãs das baterias. Então, essa confusão também está acontecendo, primeiro porque a China emergiu como uma grande potência, para surpresa dos Estados Unidos, mas para nenhuma surpresa de quem acompanhava a economia mundial. Nos anos 90, uma grande parte da academia americana já dizia: a China é a bola da vez. E os liberais americanos diziam: aquilo ali vai acabar como acabou a União Soviética. Erraram feio no prognóstico sobre o futuro da China, isso nos anos 80, 90. Mas muita gente mais esperta sinalizava que ali estava nascendo uma nova potência. Aquilo surpreendeu os Estados Unidos, de certa maneira. O establishment americano não imaginava, nos anos Nixon e depois, que a China pudesse se tornar o que se tornou. Isso incomoda demais os Estados Unidos. O senhor acha que também tem a moeda dos BRICS por trás, na intenção? Isso aí não faz muito sentido. O que os Estados Unidos... O dólar é reserva de valor hoje, e eu penso pessoalmente que vai continuar sendo por muitos e muitos anos, a não ser que eles continuem errando. Porque assim, o dólar está perdendo um pouco de prestígio, um pouco porque desde 1971, com o fim da paridade dólar-ouro, o déficit americano só cresceu. Só cresceu. E a dívida americana, por decorrência, só cresceu. Com as taxas de juros que estão sendo praticadas lá, as pessoas começam a ficar preocupadas com a trajetória disso. Isso uma coisa. Outra coisa é essa questão de tornar o dólar, eles chamam de weaponize, né? De tornar o dólar uma arma de guerra, né? Como aconteceu contra a Rússia, por exemplo. Então, isso é que vai enfraquecendo. O Bassett me perguntou sobre isso, eu falei: olha, nós cuidamos do real, vocês têm que cuidar do dólar. O dólar não é um problema do Brasil, é um problema de vocês. Agora, vocês não podem impedir que países façam comércio em moeda local, porque isso não faz sentido. Por que nós não... Se a gente pode baratear as nossas transações bilaterais, por que nós não encarecer? E hoje, sobretudo com as novas tecnologias, está aberto um caminho para tornar o comércio internacional mais interessante desse ponto de vista. E eles se incomodam com isso também. Eles estão incomodados até com o Pix. O Pix, que é uma tecnologia 100% nacional, desenvolvida por servidores públicos, ela pode significar a substituição de vários instrumentos que vão perder, talvez, espaço na economia, como é o caso dos cartões de crédito, por exemplo, mas por um mecanismo mais inteligente, eventualmente mais barato de intermediação, né, de compras a prazo. Nós vamos impedir isso? Qual é o sentido de impedir isso, entendeu?
E isso tudo incomoda, nesse momento, os Estados Unidos. O senhor falou dos minerais críticos, tem também a questão de terras raras, né? E o senhor falou que a ingerência aí do Trump tem a ver um pouco com isso já. O Brasil é um grande, enfim, tem uma das maiores reservas do mundo, só perde para a China, mas a gente ainda não tem uma lei específica para essa questão das terras raras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, está aí desenhando uma proposta, tem algumas coisas no Congresso. O que o senhor defende para que a gente possa proteger e usar essa riqueza para os brasileiros? Olha, eu acredito, primeiro que esse também foi um tema da minha reunião de hoje com o presidente da República. O marco regulatório da mineração, ele precisa, e teve uma reunião ontem, dando prazo para que isso seja finalmente estabelecido. Né? Nós estamos com um marco regulatório da mineração muito atrasado. Dá para ser esse ano? Tem que ser. Tá. Tem que ser. Né? A água subiu num nível que a gente tem que dizer o que a gente quer com as nossas riquezas. Mas qual é o objetivo da política industrial, da transformação ecológica, desses vários programas do governo federal? Assim, nós não podemos fazer com as terras raras o que a gente faz com o ferro, com o minério de ferro. Você vende tudo praticamente sem agregar valor. Ainda na cadeia do ferro, nós conseguimos pelotizar uma parte. A produção de aço brasileira está estagnada há muitos anos, que a China hoje responde por 60% da produção de aço do mundo. Nós temos uma indústria de aço, nós dominamos a tecnologia de produção de aço de qualidade, mas no caso dos minerais críticos, nós não podemos correr o risco de não agregar valor. Não agregar valor. Agora, nós não temos a tecnologia. Pouquíssimos países têm. Então nós temos que fazer parceria. Mas a parceria... Já falou 2 vezes aqui, está me dando um formigamento. Na reunião de hoje com o presidente da República. Então, quero saber o que foi decidido nessa reunião de hoje, porque se sair daqui, o senhor sair daqui e soltar uma notícia ali, eu vou cometer araquiri. O que teve nessa reunião? O que ficou decidido? Foi um despacho longo sobre vários temas. Longo mesmo. Eu levei 10 assuntos. E o que é notícia lá? Não. Tem coisa que vai ser notícia, né? Nesse plano dos minerais, por exemplo? Não, eu acredito que a questão do marco regulatório da mineração é o tema que vai ser concluído esse ano. O presidente vai dar um impulso grande, porque sabe... Discutiram a votação dessa proposta de imposto de renda lá? Discutimos longamente isso. Expus para o presidente o estado da arte. O senhor trabalha com a hipótese de que uma aliança da facção bolsonarista lá do Legislativo com um pedaço do Centrão elimine as tais compensações que deixam um buraco ali de 100 bilhões de reais ou não? Não, primeiro que é 30 bilhões por ano, que é muito. Até 2000 não. Não, é 30 por ano. Então. Todo ano é 30, né? 3 vezes 30 vai para 90. Não, né? Claro, é por 30 bi por ano. E não há hipótese da gente abrir mão da compensação, porque há um acordo. Não, o senhor não abre mão, mas há o risco de isso acontecer no Congresso ou não? Eu não acredito. Eu penso que eles podem tentar explorar possibilidades para reduzir os 10%. Podem. Eu não vejo por onde. Se eu tivesse uma ideia melhor, eu tinha mandado. A melhor ideia que nós tivemos foi essa. Né? Obviamente que nós estamos abertos a ouvir. Ninguém é dono da verdade. Estou conversando com o Arthur, hoje eu tenho uma reunião às 2 horas com o Hugo Mota, vamos tratar de vários assuntos, inclusive desse. Hoje eu soube de uma declaração que ele deu, que a perspectiva da Câmara é manter a neutralidade fiscal do projeto, portanto não está no radar. Né? Até porque esse é o tipo da bomba que vai estourar no colo, não é só do presidente Lula, vai estourar no colo do Brasil. Pô, ministro, Falta bomba, não dá muito certo. Na semana que vem começa o julgamento do Bolsonaro, né? Vai ser do dia 2 ao dia 12 de setembro. Muito provavelmente, até o dia 12, nós vamos ter um ex-presidente da República condenado por tentativa de golpe no Brasil. O senhor trabalha com a hipótese de que os Estados Unidos adicionem novas sanções contra o Brasil? Com que cenário o senhor está trabalhando a partir desse desdobramento do julgamento do Bolsonaro no Supremo? Olha, nós estamos tendo uma postura proativa em relação a tentar desobstruir canais, e o empresariado está muito engajado nisso. E estamos tendo uma postura reativa em relação a decisões que o Trump pode tomar e que ele não compartilha com ninguém. Nem os secretários sabiam
da tarifa extra que ele impôs ao Brasil. Nem os secretários dele sabiam. Né? Então, nós estamos falando aqui, eu estava na França, na véspera da primeira tarifa de 10%, aquele primeiro episódio, eu estava na França, com o ministro de Finanças da França, o ministro de Finanças da França, que é um aliado histórico dos Estados Unidos, não tinha a menor ideia do que ia acontecer no dia seguinte. Então, nós estamos falando de uma situação muito particular. Ele nem é um aliado histórico. Tanto pode vir novas sanções. Não sei. E quem disser que sabe está mal informado. Sabe aquela frase do Delfim? Quem sabe o que está acontecendo está mal informado. Mas tem algum plano de contingência do governo? Não. Se vier, nós vamos fazer nós aquela coisa. Nós vamos fazer o que precisa fazer, Josias. O Brasil não está numa situação em que nós não temos dívida externa, nós temos 300 bilhões de dólares de reserva cambial, sabe? A nossa economia está crescendo seguidamente, nosso desemprego está na mínima. Nós vamos cuidar. Só não dá para prever o que pode sair ali da... Agora, em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que se inicia na semana que vem, como é que o senhor avalia politicamente o impacto que pode ter aí uma prisão? Ele já está em prisão domiciliar. E aí também para comentar, ontem uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que atendeu aí um pedido da Polícia Federal e da PGR e acabou determinando que policiais fiquem ali na residência do presidente por 24 horas, alegaram ali um risco de fuga, algum problema na tornozeleira eletrônica. O senhor, por tudo que viu aí, está vendo, esperando do julgamento, o senhor acha que o Bolsonaro deve ser condenado, merece, imagina que ele poderia de fato fugir agora com a tornozeleira? Olha, não sei. Eu nem quero me manifestar sobre isso, porque, na minha opinião, não é pertinente eu ficar imaginando, né? Teve o boato de que ele consultou autoridades argentinas, eu não sei se é verdade, se não é. Mas o que eu penso que é importante é o seguinte: nós passamos durante 21 anos uma ditadura militar no Brasil, que foi uma desgraça para o país, né? Até hoje eu não sei o que os presidenciáveis de oposição pensam sobre a ditadura militar, porque tem uns que negam que houve uma ditadura militar no Brasil, né? E tem uns que louvam o fato de ter tido uma ditadura militar. Qual a opinião dessa turma, né, sobre a ditadura militar? Porque se a pessoa acha que tentativa de golpe não é problema, porque não morreu ninguém, o Flávio Dino até disse num julgamento uma coisa muito importante. Ele falou: no dia 1º de abril de 64 não morreu ninguém. Agora, quantos morreram depois? Né? Então, com essas coisas não dá para brincar. Não dá para brincar. Eu sou da opinião de que militar, de que essa turma que se engajou, né, nesse plano tem que ser uma punição exemplar. Se tem prova de que participou, se não tem, libera, está tudo bem. Mas eu não vi o processo, não sou juiz. Mas se tem prova de que alguém tentou, né, comprometer a democracia brasileira, eu sou a favor de penas rigorosas. Porque é a nossa liberdade. É você acordar no dia seguinte livre para pensar o que você quiser, para falar o que você quiser, para lutar pelo Brasil que você quiser, seu direito. Se a gente abrir mão disso... Com todas as restrições que se façam ao Bolsonaro, é preciso reconhecer que é uma liderança popular no Brasil. Sem dúvida. Ele, por onde passa, mobiliza a gente e tal. Lá atrás, quando se pronunciava a prisão do Lula, dizia-se, o PT dizia: não, vai ter convulsão, não se pode prender porque vai ter... Vimos que o presidente passou lá um bom tempo preso, mais de 500 dias preso, e não houve convulsão, o país não... Agora se diz do lado bolsonarista: não, se prender vai haver reação. O que acha que vai acontecer do ponto de vista social, caso seja condenado e preso o Bolsonaro? Que paralelo faz, sem conteúdo de processo, nada disso, paralelo político entre o momento que vivemos quando o Lula foi preso e esse que estamos por viver agora com a eventual prisão do Bolsonaro? Olha, Josias, eu vou te dar até um depoimento aqui de que eu talvez tenha sido das pessoas que mais visitou o presidente enquanto ele estava em Curitiba. Eu devo ter ido 40, 50 vezes para lá visitá-lo. Eu nunca vi o presidente demandar o que quer que fosse que colocasse em risco o devido processo legal. Qualquer tipo de mobilização, de pressão sobre a justiça, de avacalhar os poderes, nada. Nunca vi da boca do presidente nada.
ele dizia, eu quero ser julgado com base no que está no processo, respeitou toda a institucionalidade. Quando fez a última ou penúltima caravana dele, ele chegou aí para a região de fronteira, no caso o Uruguai, fala, pô, fica com a gente. Não vou, eu vou ficar no Brasil. Fui presidente da República, não tem hipótese de eu negar a minha cidadania, negar o meu respeito às instituições brasileiras. Acabou. Eu que nomeei metade da Suprema Corte, eu vou ficar aqui. Então, o presidente nunca mexeu um dedo para mobilizar movimento social, centrais sindicais, nada contra as instituições brasileiras. Então, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu não acredito que no Brasil haja espaço para isso. Vai ser muito ruim se houver, mesmo que uma tentativa, né, vai ser muito ruim para o Brasil. Então, nós temos todas as convenções internacionais de direitos humanos, o Brasil é signatário. O Brasil não deixou de fazer a lição de casa em relação a isso, até por conta da ditadura. Né? Nós saímos de 88 assinando todos os documentos para proteger a soberania e a democracia do Brasil. Então, eu acho que não. Ministro, eu queria voltar num ponto do Congresso, rapidamente. Essa semana foi instalada a CPMI do INSS. E o governo teve ali uma derrota, né? Porque imaginava ficar com a presidência, com a relatoria, acabou sendo surpreendido ali por uma derrota, enfim, uma falha ali no trabalho da articulação. Eu queria saber, a gente tem aqui a máxima, né, de que a gente sabe como as CPIs começam, não sabem como terminam. Queria saber sua expectativa em relação a essa CPI, se acha que isso vai acabar ocupando um espaço na agenda política nacional e ali no Congresso, que impacto que pode ter? Olha, primeiro que o que aconteceu ali é grotesco. Como é que alguém, em sã consciência, pode imaginar um golpe absurdo desse contra aposentados? Então, para mim, tudo que essa CPI pode fazer de bom para o Brasil é ser séria. Ser séria. Apura a responsabilidade e pune da melhor maneira possível. Sabe? Essas coisas, o país não aguenta mais esse tipo de comportamento de classe política, de servidor público, de ninguém, entendeu? Então, nós temos que começar a dar exemplos mais edificantes para o país. E a punição exemplar, eu espero que as pessoas estejam imbuídas do melhor propósito de conhecer a verdade e tomar as providências necessárias para que isso não se repita. O dinheiro já foi reposto, esse pessoal tem que perder patrimônio para ressarcir o Tesouro Nacional. Agora, a punição, ela precisa acontecer. Quem estiver envolvido, né, do governo anterior, quem for, tem que pagar. Não tem Dentro jeito. desse escaninho de coisas que o país não aguenta mais, a gente está... Acho que essa ferramenta da emenda parlamentar, ela existe em outros países, ferramentas análogas a essa, mas em nenhum país o Congresso tem o montante de dinheiro que o Congresso brasileiro tem. Né? Mais de 50 bilhões de reais, agora está em 53 bilhões de reais em emendas. Né? E é um escândalo atrás do outro. Agora mesmo o ministro Flávio Dino pediu que encaminhe as superintendências da Polícia Federal lá um novo lote de emendas que foram desvirtuadas. Né? Em algum momento nós vamos conseguir discutir a sério a questão das emendas. Nós vamos conseguir trazer isso de volta para a normalidade, ou é assim, vai ser assim e tende a piorar? Olha, assim, do ponto de vista legal, nós estamos numa armadilha, né? Porque imagina a iniciativa do Executivo tornando não impositivas as emendas parlamentares. Qual a chance disso ser aprovado pelo próprio parlamento? Então, você está numa sinuca, porque assim, quem é que resolve o problema? Então, só tem o judiciário para resolver. Não existe outro poder que possa resolver essa contenda entre executivo e legislativo. Afinal, quem executa o orçamento? Do meu ponto de vista, é o executivo. Né? O Brasil é presidencialista, é o executivo. Então, na minha opinião, isso vai um dia ter um desfecho. Essa discussão sobre a constitucionalidade desse instrumento foi criado muito recentemente. Ele não estava na 88, não é cláusula pétrea, pelo contrário. Começou lá na época da Dilma, né, com o Eduardo Cunha, que foi tornando obrigatórios. Né? Mas e aí no Bolsonaro veio o orçamento secreto. Né?
Não, começou com valores do jeito que você falou. Tem em outros países, é uma coisa mais comedida e tal, né? Agora, o executivo, ele vai cumprir a Constituição enquanto ela estiver em vigor. A não ser que alguém declare inconstitucional, o executivo vai cumprir a Constituição. Então, se você me perguntar, você lá no Tesouro Nacional vai pagar as emendas? Eu falei, vou, porque é o que a lei determina hoje, que eu pague as emendas. Como cidadão, não lhe parece que há um déficit de punição? Porque as transgressões vão se repetindo e falta um lote de sentenças ali, não lhe parece? Mas daí é assunto do judiciário também, porque, de novo, né, se pede para o executivo fazer coisas que não são da alçada dele. Não, imagina o executivo vai investigar um parlamentar? Não existe isso. Porque existe a Polícia Federal com autonomia, mas regida pelas normas do Ministério Público. Não estou nem supondo que o executivo é que vai punir, mas o senhor, como observador da cena, não acha que faltam sentenças? Peço para que a sua imaginação responda a pergunta. Ministro, a gente está caminhando para o fim aqui, mas ainda tem várias questões, mas eu queria perguntar uma coisa, o senhor citou aí a questão das bets, né? Uma arrecadação aí, os dados da secretaria do senhor, 17 bi, né, agora nesse período de janeiro a junho. Só que essa questão das bets pode ajudar a arrecadação, mas ela tem uma questão por trás de saúde pública, né? A gente sabe que essa questão dos joguinhos aí tem um vício, e às vezes pessoas que nem têm recursos acabam gastando pouco dinheiro que tem nessas questões. Como que o senhor como que dá para equacionar ter essa arrecadação, que é importante, enfim, taxar esse segmento e ao mesmo tempo lidar com esse problema que acaba sendo um problema de saúde pública, né? Se você me perguntar em que você votaria quando a lei foi aprovada no final do governo Temer, né? Eu votaria contra. Uma coisa, assim, a coisa do cassino presencial, bem regulado, bem localizado, pode fazer sentido, né? Porque quase todos os países do mundo têm. Então o Brasil acaba exportando o turista porque o cara vai jogar em Punta del Este, vai para Las Vegas, vai para não sei onde e vai jogar. Então você não consegue. E cassino não é um lugar de frequência de massa. Não é um lugar de massa, é um lugar que poucas pessoas vão, né? Em geral, tem um filtro muito grande sobre quem vai jogar e tal. Agora, esse negócio de bet, que está na palma da tua mão, está na mão de criança, está na mão de gente que está devendo para agiota, está na mão de todo mundo esse negócio. Eu penso assim, foi uma coisa muito ruim que aconteceu, sobretudo 4 anos sem regulamentação no governo Bolsonaro. Nem pagamento. O número, os 17 bi que eu citei, na verdade, as bets arrecadaram nesse período agora, no começo do ano. No começo do ano, mas não se sabia quanto era a arrecadação. Agora, pelo menos, se sabe. E olha o tamanho, o montante do valor. O que nós fizemos? Nós tínhamos mandado um projeto que previa a cobrança de 18% de imposto sobre a renda bruta das bets, e o Congresso baixou para 12% e a gente voltou a pedir 18%. Porque é uma grana que tem que ser carimbada para a saúde. E no projeto carimba para a saúde o dinheiro. Para quê? Porque não vão ter problema de saúde pública no Brasil. A estimativa que o secretário me deu é de que 1% dos jogadores adoecem. E nós temos 30 milhões de apostadores no Brasil. Agora, tem uma pessoa que brinca lá, entretenimento, faz uma apostazinha, brinca e tal, mas dos 30 milhões, a estimativa de quem entende do assunto é de que 300 mil brasileiros podem ter problemas de saúde mental com o bet. E 1% você pode até... É um número que dá até para comemorar, mas de 30 milhões são 300 mil pessoas. Não. É muita gente que pode estar correndo risco, né? Agora, há uma patrimonial, de saúde, familiar, de estrutura familiar. E é muito grave isso. Então você não tem um dinheiro para sequer combater, né? E algumas vezes há uma confusão, o presidente Lula também já fala, quando fala, coloca bets e fintechs ali, né, numa questão, as fintechs vão ter um aumento de Não, isso é por causa da MP 1303. Mas é um setor diferente, né, também. O senhor olha para as fintechs, assim, hoje as fintechs, se a gente for pensar, elas têm a questão do Pix, da bancarização, né, que se ampliou. Como é que o senhor olha para esse segmento, que não é, né, como o senhor também costuma dizer, a questão do Nubank? Tem também pequenas empresas que acabam... Eu acredito o seguinte, instituição financeira tem que ser tratada todo mundo igual.
o que significa pagar os mesmos tributos e ser fiscalizada por todo mundo. Instituição financeira é muito grave. E essa coisa de fintech não ter a mesma fiscalização de banco é um erro, na minha opinião. Tem que ter a mesma fiscalização, porque muita coisa errada está passando por fintech e você começa a comprometer o nome fintech com gente séria. Tem gente séria no setor. Mas como você não fiscaliza, o não sério entra na brecha da legislação e compromete todo o arranjo que o Banco Central fez em relação a essas instituições. Então, eu sou a favor de tratamento isonômico. Não importa se é fintech, se é banco, todo mundo tem que pagar igual e ser fiscalizado igual, impedindo o crime organizado de aproveitar essas brechas. Nisso, nós estamos chegando ao final. Eu queria explorar o seu talento acadêmico. O senhor se apresentou aqui como não político, um acadêmico, né, para saber se o senhor acha que, estavam falando do Trump agora há pouco, o senhor disse que não dá para entrar na cabeça dele saber se vai ter nova sanção contra o Brasil, caso o Bolsonaro seja condenado, né? E eu queria lhe perguntar, o presidente já absorveu essa interferência do Trump no Brasil como uma vantagem política? Ele está explorando isso. Ele se enrolou na bandeira da soberania. Nós mencionamos aqui durante a nossa conversa o caso do Canadá. No Canadá houve uma reviravolta. Um candidato que estava lá embaixo acabou ganhando a eleição por conta do Trump, né? O que eu quero perguntar é se o senhor acha que esse fator soberano sobrevive a mais de um ano, né, que nós estamos aí distantes da eleição, né? O senhor disse, indiretamente o Trump já é um ator de 2026, indiretamente. Acha que isso sobrevive até 2026, a ponto de se tornar um ativo ou um passivo? Um ativo para o Lula, um passivo para o seu adversário? Olha, eu espero que não, por razões não políticas. Eu espero que não, porque não é justo que empresas e trabalhadores paguem o preço que estão pagando por uma ação concertada da extrema-direita junto à Casa Branca. Então eu torço para que isso se resolva quanto antes. Eu não gostaria de ver empresa fechando, trabalhador demitido por conta de eleição, e ainda mais um assunto que não é da alçada dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o que está acontecendo no Brasil, entendeu? Como não teve na época do julgamento do Lula. Acabou, entendeu? Então eu espero que essas coisas se resolvam, porque eu penso que o interesse público é muito ruim você depender de uma coisa dessa pensando em resultado eleitoral. E é uma coisa que, assim, rebaixa a política. Nós temos que tentar resolver o quanto antes. E quanto mais esse assunto estiver longe e a gente puder discutir o Brasil ano que vem, tanto melhor para a população. Clareza sobre rumos que o Brasil tem que tomar. Então, eu vivi muita eleição turbulenta. Nesse curto espaço de tempo, de 2012 para cá, eu vivi muita eleição turbulenta. Eu gostaria de ver o Brasil voltar a discutir política. A gente brincava com o Alckmin outro dia da saudade das disputas entre PSDB e PT. Porque você discutia política. Que vai privatizar, não vai privatizar, vai aumentar o salário mínimo, não vai, qual o tamanho do Bolsa Família, Era isso que era a discussão. E hoje não tem espaço para essa discussão. Ministro, já encerrando aqui, porque o senhor tem uma agenda aí depois. Para encerrar, essa questão, o presidente Lula vai agora no fim do mês à ONU, é do Brasil a atribuição de fazer o discurso de abertura. Como é que é a expectativa neste cenário que vivemos, né? E também há um receio de poder, de repente, o Trump proibir acesso de autoridades no evento. Não sei como é que vocês estão trabalhando com isso e como é que o senhor acha que deve ser o discurso do Lula nesse momento ali? Não acredito que... Para mim, seria, até em se tratando do Trump, seria uma surpresa uma coisa dessa. De bloquear, de bloquear a entrada na ONU, é demais, né? Mas assim, eu acredito que o presidente pode ter um momento importante ali de falar sobre temas internacionais. Tem muita coisa acontecendo. Acredito que o presidente é uma voz importante, é muito ouvido. Ele está falando com muita frequência, está falando com Macron, está falando com Xi Jinping, tem falado com muita frequência com outros líderes, em busca de uma saída para essa situação que os Estados Unidos colocou o mundo, né? E sempre na perspectiva do multilateralismo, da defesa da democracia, assim por diante. O senhor vai acompanhar o presidente? Eu acredito, não sei. Não está designado ainda a comitiva. Talvez eu vá. Tá certo. Mas eu acho que é uma tribuna importante que o Brasil sempre ocupou bem.
E que agora tem que ocupar com uma mensagem mais forte na sua... Não sei qual vai ser o... Não sei ainda qual vai ser o recado que o presidente pretende dar, mas pode ser que seja um dia importante para nós. Ótimo, ministro. Eu queria muito agradecer, se dependesse da gente, né, Josias? A gente ficava aqui mais com o senhor, a audiência também agradece, tem uma série de perguntas aqui. Eu que agradeço. Fica um convite para uma próxima oportunidade. Valeu.